Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Bom, Fernando Parreiras aqui, como sempre, todos os episódios, já são mais de 50, sentados aqui nessa cadeira amarela, já foi de outras cores, já esteve em outros locais, mas sempre com o mesmo objetivo aqui, que é de servir conhecimento, compartilhar nossas experiências. E hoje mais um episódio, numa quinta-feira, é o dia que nós gravamos, ele é gravado, ele não é ao vivo, mas nós temos certeza que ele alcança as pessoas que tem que alcançar. Nós sabemos que esse projeto aqui é um projeto que nasceu no coração do Senhor e nós estamos aqui para falar de todos os assuntos que forem possíveis. Não é um podcast nichado, somente no tema. A gente está aqui literalmente para poder compartilhar nossas experiências e bater um papo com convidados aqui que são seres comuns. Geralmente não são pessoas famosas, mas são seres comuns com histórias inspiradoras, histórias de superação, histórias de sair de cidades pequenas e ir para cidades grandes, enfrentar algumas dificuldades, histórias que se transformam em testemunhos. Bom, hoje eu vou bater um papo com um cara que tem me ajudado a botar o shape do pai, como se diz. Mas brincadeira à parte, essa é uma frase que a gente sempre fala e de pessoas que estão envolvidas no mundo, seja mundo fitness, mas eu prefiro falar que é o mundo da saúde. Eu hoje, com 43 anos aqui, a gente preza muito mais para a saúde, óbvio que a estética é extremamente importante, é ela que chama-nos atenção aos olhos, mas é muito em prol da saúde, porque existe alguns pilares que são muito importantes, corpo, mente e espírito. E esse corpo aqui, nós precisamos dele para carregar, inclusive, o Espírito Santo, para carregar, inclusive, a armadura que a gente pede para Cristo, para que ele nos revista. E não adianta, se a gente não estiver preparado, a gente não dá conta de carregar. E a gente sabe que quem carrega é ele, não nós, mas nós precisamos de estar com esse corpo forte. Esse cara se dedica a ajudar pessoas, a dedicar o tempo dele, a hora dele, o estudo dele ao bem-estar dessas pessoas. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Armando Hércules, que atualmente é o personal tanto meu quanto da SAR. E a gente tem um enorme prazer de conviver aí praticamente todos os dias da semana. E hoje a gente vai bater um papo com ele aqui. Armandão, seja bem-vindo, cara. A casa é sua. Pô, Fernando, te agradeço demais até mesmo porque quem diria que um tempo atrás, de um mal a gente se cumprimentar na academia, até devido até meu semblante mais fechado, muito introspectivo, de chegar hoje a estar aqui conversando com você no podcast, né? Fico feliz, agradeço demais pelo convite e, sinceramente, é uma honra estar aqui participando. Bom demais, cara. Ó, fica à vontade, a casa é sua. Vou te dar dois presentinhos. Vou te dar um que ele é. Essa bolinha aqui, ela não tem preço. Eu sempre falo que ela tem valor. É uma bolinha que, enquanto os projetos do Por Amor e Por Vidas estiverem no ar, da vontade de Deus, a gente vai distribuir essa bolinha, que é um P, um O e um R. Na verdade, significa permanecer, orar, estar em retidão o tempo inteiro. E é uma bolinha que brilha no escuro, porque a gente tem que deixar as boas obras que Deus nos permite eh, fazer, né? Para que todos saibam o Pai Celestial que a gente tem. É só uma lembrancinha para você poder guardar e segurar lá aí também, cara, porque às vezes a gente está tenso aí, então fica apertando essa bolinha aí. Tomara que ela brilhe no escuro mesmo e sempre esteja guiando meus caminhos. Me mostre, tipo assim, que sempre existe uma luzinha no fim do túnel, uma esperança, que sempre a gente pode melhorar e pode crescer. Isso aí, cara. Ó, a gente estava vindo para cá, e o Armando falou comigo assim depois, falou, ó, acho que eu já tomei uns 4 cafés. Então, eu lembrei que a gente tem esse brindezinho ali também. Hoje não tem café, mas pra você poder também, quando precisar de tomar um cafezinho lá, esse daí é uma lembrança aí pra gente. Viu? Obrigado. Bom, mas vamos lá, cara, fica à vontade, a casa é sua. Eu sempre começo fazendo uma pergunta que de fato, o título de um livro que eu escrevi, que é sobre o ser, e não tem como escapar. Quem que é o ser Armando que está sentado aí, cara? Cara, é muito louco, porque
Obviamente, como até para me preparar para o podcast, eu fiquei assistindo outras entrevistas as quais você fez. Normalmente você se coloca em momento assim reflexivo, porque eu sabia que essa pergunta ia acontecer em algum momento. O que eu fiquei pensando é porque você vê que o ser, ele é muito volátil ao longo do tempo. Eu fiquei me colocando em alguns momentos pensando, tipo, qual a resposta que eu daria lá atrás? A resposta que eu tenho hoje, que eu evoluí, que eu melhorei como pessoa. Hoje, o Armando é um cara muito autêntico, muito verdadeiro, alguém que ainda está buscando as suas coisas, está correndo atrás, tem muitos sonhos, mais do que sonhos, né? Objetivos, metas, entre as quais, para não ficar só no que toca crescimento profissional, a minha fé, porque eu sinto que eu tenho algo mais ainda para doar, tem algo mais para crescer. Não que eu não tenha fé, muito pelo contrário, quando eu coloco isso como um algo a melhorar. Mas é porque eu acho que muitas vezes é fácil você falar quando está tudo bem, sua vida está um mar de rosas, é fácil falar sobre isso. Mas normalmente quando ela é colocada à prova, quando você está em momentos de dificuldade, de pressão, é nesses momentos que eu acho que, tipo, eu tenho que crescer muito e saber até onde essa minha fé pode me levar. Pode falar que a fé rompe barreiras. A fé é aquilo que a gente não vê, mas que de fato eu acho que é o ingrediente principal da nossa vida para a gente poder conquistar as coisas. Assim, literalmente, fé é aquilo que de fato a gente não consegue ver, mas é o que nos impulsiona a terminar alguma coisa. Tudo que a gente Sim, começa, a gente só consegue terminar se a gente tiver fé. A gente pode ter conhecimento, pode ser arrojado, pode ser uma série de coisas, mas dependendo do objetivo, ele se torna tão, muitas vezes até não alcançável aos nossos olhos, que a gente fala, sim. cara, eu só consigo realizar isso se eu tiver fé, né? É nessa hora que entra a fé que fala com você assim, acorda todo dia de manhã e vai na fé. Esse vai na fé significa também não ficar deitado o dia todo, mas é falar, cara, eu tô aqui para poder superar meus obstáculos, né? E eu sei que você foi um cara que desde cedo, sei porque a gente conversa pouco, você é esse cara introspectivo, mas extremamente profissional. Acho que um dos meus objetivos com o Jornada Cash e no dia a dia é falar o tão quantas pessoas eu vejo diferenciais nas pessoas. Acho que falta na gente a gente elogiar as pessoas, a gente vê as pessoas e todo mundo tem defeito pra caramba. O único santo que existiu se chama Jesus Cristo. Sim, Nenhum deles. Então nós temos efeitos, mas eu vejo você um cara extremamente respeitador, inclusive com a minha esposa, com os alunos, com todo mundo, com o seu modo de tratar, seu profissionalismo. Você é aquilo que você fala fisicamente. Ver você treinando ali na pressão, eu falo, pô, e olha que eu gosto de treinar na pressão também, mas ver você treinando ali, eu falo, cara, esse cara aí é um cara bacana profissionalmente. E tenho certeza que a fé já te ajudou até aqui em muita coisa, porque às vezes falta só você entender que é a fé. Mas, exemplo, você saiu da cidade do interior para poder trabalhar, estudar. Foi isso mesmo? Tipo, se foi, como que começou essa história sua, né? Porque largar o interior e vir morar na cidade, não sei dessa história sua, vim sozinho ou não, foi um passo de fé. foi. E tipo, ter objetivo, né, de crescer, de buscar algo mais, porque hoje talvez o mundo se tornou globalizado, as coisas tudo se estão mais próximas em decorrência da internet. Só que vamos colocar aí, lá início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, a internet estava engatinhando. Então, tipo, os recursos eram mínimos. A ideia sempre de quem é do interior é você vir para Belo Horizonte para estudar e trabalhar. E eu sou de uma família muito humilde. Meus pais não tinham a menor condição de pagar uma faculdade para mim. Tenho muito orgulho dos meus pais, principalmente do meu pai, que ele me ensinou a ter zelar pelo meu nome, e acabou que, consequentemente, esse zelar pelo meu nome
hoje fica aliado um pouco ao meu profissionalismo, que eu posso ter meus defeitos, eu tenho minhas qualidades, mas, tipo, eu tenho certeza que no meu trabalho eu tento dar o melhor de mim. E ao contrário de muitos dos meus amigos, que quando vieram para cá o objetivo deles era de estudar, o meu, no meu primeiro momento, era trabalhar, porque como meus pais não tinham condição, eu tinha que me virar para pagar aqui minhas contas, para num segundo momento eu pensar em estudar. Era uma coisa que eu, tipo, eu tinha até muito, tinha vergonha, né, disso, porque normalmente as idades, né, todos assim, da mesma faixa etária, meus amigos estudando e eu não estava indo, porque eu não tinha condições de pagar. Então comecei a trabalhar, a minha formação foi uma epopeia, né, porque dos 4 anos de formação de educação física, eu gastei 10 anos, e olha porque eu não era burro não, bem pelo contrário, normalmente estava, se não era o mais inteligente, pelo menos estava ali na média. Mas era aquela, estudava período, trancava, ficava devendo, voltava, e dessa vez, tipo assim, e dessa forma foi transcorrendo o percurso. Quando comecei a educação física não era aquilo que eu tinha como meta. Eu sabia que eu queria trabalhar com musculação. Só que a educação física era o caminho para vir a trabalhar com a musculação. Porque eu não sei quantas pessoas hoje podem se dar o luto de falar o que eu vou falar, mas eu amo o que eu faço. Eu posso talvez não conseguir ainda, que ainda eu vou conseguir, ter ainda toda a prosperidade que eu quero em decorrência do meu trabalho. Mas pode ter certeza, todo aquele meu contratante, aquela pessoa que está lá comigo diariamente, ela pode ter certeza que eu me dedico o máximo possível naquilo que eu estou fazendo. Não só dedicar quando ali daquele contato ali do treino, mas tipo tentar sempre estar buscando conhecimento e gerar valor naquilo que eu sou e gerar tipo assim valor para aquilo que eu estou passando para as pessoas. Massa demais. Eu vejo isso, né? Eu vejo diariamente lá, você arrancando o nosso couro, como se diz, né? Todo dia ali treinando. E a musculação, a educação física veio pela musculação, mas o que que chamou a atenção em você, a musculação, no primeiro momento? Assim, lá no interior você já treinava e tudo, tipo, você Quer gostava? Porque interior é aquele negócio. Eu venho de Contagem, que não é uma família, não é uma cidade muito distante de Belo Horizonte, é lateral, então você fala Grande BH, mas a gente veio daquela época de brincar na rua, futebol e Sim, tal, sim, aquela sim. coisa toda, né? De ser ativo. E com 16, 17 anos, nessa época eu já fazia taekwondo, e eu lembro que eu treinava numa academia que eu vi uns caras grandão assim e tal, eu falava, pô, que esse cara ali da musculação, né? Eu ainda não treinava musculação, mas o que que te chamou a atenção, assim, cara? A musculação? Foi outro esporte? Cara, ali naquele, como eu tô te falando, lá no final dos anos 90 ali, a galera ali que entrava na academia naquele momento, sempre movida por ter, a gente tinha como ídolo ali as referências, o Stallone, o Schwarzenegger, a gente via eles e tava assim, poxa, eu quero ser assim, eu quero ficar desse jeito. Só que, tipo, não é um sonho palpável, porque hoje a área, tipo assim, do treinamento esportivo, ela tem produção de trabalho científico o tempo todo. É muita produção acadêmica hoje. Lá atrás era uma coisa, tipo assim, sinceramente, você tinha pouca informação. Quando eu converso com amigos hoje meus que moram em São Paulo, eles algumas vezes, quando eles vão se referir a Belo Horizonte, eles falam que Belo Horizonte é uma cidade provinciana se comparado com São Paulo. Agora imagina a minha cidade passatempo, no final dos anos 90, uma cidade com um pouco mais de 8 mil habitantes. Era algo inimaginável a gente entrar para a academia. E olha que hoje, estudando história, eu vejo que nós tínhamos uma estrutura na academia que muitos times de futebol profissional, por exemplo, não tinham uma academia igual a gente tinha. Que aí vem um pouco de história também, lá equipamentos lá do Arthur Jones, que foi o criador da Nautilus, uma marca muito famosa nos anos 80, e foi colocado esse equipamento lá, que era esse formato de equipamento multiestações, que é algo comum da gente ver hoje em essas academias de condomínio, né? Só que era um equipamento muito funcional, um equipamento muito bom. E que para aquela cidade de 8 mil habitantes era coisa fora do comum. Eu, como ruim no futebol,
Vôlei, por motivos óbvios, não dava para jogar vôlei, baixinho jogar Com vôlei. seus 1,90, E né? também não e também era ruim também. Quando apareceu aquela possibilidade que um amigo meu abriu academia, até porque também eu tinha um grande problema com a autoimagem, porque é algo que levou muita gente para a academia de musculação, foi esse problema com a autoimagem. Você ser rotulado de, a gente hoje fala bullying, né, mas normalmente apelidos, era chamado de rotulado de feio. A gente via aquilo ali na musculação uma forma de uma certa ostentação, aquele desenvolvimento muscular. Só que por outro lado também, eu pelo menos enxergava dessa forma. Naquela época ali, não era visto como saúde você estar fazendo musculação. Médico nenhum, em sã consciência, naquele momento ali, mandaria alguém para dentro da academia, porque era tido como você vai se machucar. Uma criança, inimaginável, vai atrapalhar crescimento. Quem está fazendo musculação, está compensando a massa cinzenta que falta. É leão de chácara. Vai fazer musculação porque é burro. Tipo de coisa que a gente ouvia naquele momento. Aí, quando esse amigo meu abriu essa academia, que veio a se tornar amigo depois, né, naquele momento era apenas o conhecido, cidade pequena todo mundo conhece todo Sim, mundo, né? aham. Aí ele fez o convite para mim, eu cheguei para o meu pai, eu lembro até hoje, cheguei para o meu pai para pedir, falei assim, pai, deixa eu fazer musculação por uns 3 meses, só para eu ficar forte. Achava que ia ficar forte com 3 meses. Cheguei para ele, pedi, ele pegou e falou assim, isso é coisa de vagabundo, pô. Aí eu falei assim, mas com muito custo ele deixou. E eu comecei, e isso aí já vão se fazer já quase 30 anos. Desde 1995, foi a primeira vez que eu pisei na academia. Mas tinha quantos anos? Cara, 17 para 18, 17 para 18. hoje com 46 anos. Aí, tá vendo, Enzo? O Enzo tá sentado ali. O Enzo começou a treinar tem 2 meses. Ele falou que até junho ele tá com um shape tipo do Schwarzenegger, entendeu? Fala pra ele que tem jeito não, nem se for nos venenos, né? Cara, você entra ali, tipo, fala que, tipo assim, quem entra, aquilo ali você começa a fazer parte daquele ambiente. Tanto que hoje também, quando você perguntou sobre o ser, é até difícil falar de mim sobre não entrar naquilo que eu faço. Claro. Porque, tipo, eu sou apaixonado. Eu falo que é ali que, tipo, todo mundo tem uma válvula de escape. Alguns têm uma válvula de escape que às vezes não seria a mais adequada para a saúde, bebida, cigarro e por aí vai. A minha sempre foi esporte, porque eu tenho meus problemas como qualquer outro. Então, normalmente, aquele momento de treino ali meu, coloco meu fone, aquilo ali é minha válvula de escape, é onde que eu vou para deixar meus problemas, é para descarregar, para sair dali, tipo, leve. Cara, eu também. Assim, é a minha válvula de escape, né? Eu brinquei agora esse negócio do Enzo, mas o jovem precisa procurar isso desde de cedo, é, independentemente de qual esporte, eu acho que todo mundo tem que fazer um esporte. Eu sou fã dos esportes coletivos também. E, incrivelmente, eu creio que o jiu-jitsu é um esporte coletivo, apesar de é Sim, uma luta ali de um par, né? Vamos chamar assim. Mas é um esporte coletivo porque você tem a equipe por trás, você tem a filosofia, a cultura, a irmandade, você tem uma série de coisas a esse respeito. Assim, musculação também, sim. que é um esporte solitário, que você está treinando seu corpo, mas você também tem seus clãs, suas tribos, seus grupos, né? Então, a gente está sentado aqui, e aí, para quem estiver assistindo, qual o motivo da gente estar trocando ideia com o Armando? Primeiro que o Jornada Cast é um espaço para seres comuns. Então, se eu vejo que faz sentido de trocar uma ideia, a gente ter essa experiência aqui, seja a pessoa gravando a primeira vez, seja ela gravando 10 vezes, já ter participado, enfim, é, é sobre isso. É um espaço aberto para todos. Mas esse episódio do Jornada Cash é porque eu gostaria muito de influenciar as pessoas a procurarem a saúde mesmo. Assim, igual tem várias coisas que hoje é, é diferente do seu ano lá, de 1990, que procurava por um sentido estético. Hoje, né, você faz nutrição, está quase formando em nutrição, então você está juntando as duas coisas, Sim. né, que é o exercício físico, mais alimentação, mais alguns pilares que eu vou te perguntar aí. Mas esse episódio é para a gente poder literalmente começar uma jornada
de trocar ideia com pessoas que já sentaram aqui, a gente já trocou ideia da mente, poxa, bacana, do espírito, legal, e do corpo, como é que a gente faz? E eu me vejo hoje, quando eu olho no espelho com o exercício que eu faço do meu ser, eu falo, cara, eu estou bem para 43 anos. Isso tem que ser um orgulho, assim, né? Todo quebrado já, mas me sinto bem. E o porquê que você está aqui, você sabe, mas é para a gente poder trocar muita ideia. Eu te desafiei a gente fazer isso, que é com um tema que eu falo muito dele, que é morrer jovem o mais tarde possível. Então, falei pra caramba aqui, mas é pegar um garoto de 17 anos, que é o Enzo, ele entender que é morrer jovem o mais tarde possível. Então, eu hoje com 43, não tenho o mesmo corpo de 20, mas me preparo para que eu tenha o corpo pelo menos 10, a cada 10 anos menos, vamos Sim, falar assim, né? E esse é um assunto, cara, que quando permeia outras coisas que a gente fala aqui do Jornada, que é fé e trabalho, então vamos pegar o mundo corporativo, eu vejo que no mundo corporativo, principalmente tecnológico, pouquíssimas pessoas cuidam do corpo, pouquíssimas pessoas se dedicam a entender que a musculação é um espaço para você poder ter uma válvula de escape. É uma sim. válvula para você poder estar ali com a mentalidade sendo renovada. No meu caso, é um lugar onde o Espírito Santo fala demais comigo, é na academia. É onde eu pego toda a dor que eu sinto e você acompanha no dia a dia e regaço a dor lá. Falo, velho, eu tenho que vencer esse negócio aqui. Eu falei aqui para poder dar um contexto para quem estiver assistindo, um motivo. A gente escreveu, você escreveu um e-book, participei um pouquinho dele aí, que é com esse tema Morrer Jovem o Mais Tarde Possível, com a sua autoridade de conhecimento. Te desafio a gente escrever uma trilogia disso, te desafio a gente lançar isso na Amazon, te desafio a gravar um curso para poder deixar para as pessoas e distribuir isso gratuitamente. É a minha forma de desafiar a mim e as pessoas, né? Então, contexto dado, é, quando você olha hoje, cara, para os seus alunos, assim, né? Quais são os tipos de alunos que procuram, é, já agora, no ano de 2025, qual que é a massa, qual que é o tipo de aluno? Faz sentido o que eu estou dizendo, das pessoas procurarem, as pessoas estão procurando não só pelo sentido estético, mas pelo sentido da saúde. Como é que você tem visto isso aí, Armando? Cara, eu falo que a pandemia, eu acho que ela foi um novo start nesse mundo do fitness, porque a partir dali, tudo cresceu muito. O mercado de suplementação, o mercado de academias, porque eu acho que as pessoas viram que, tipo, a grosso modo, as pessoas que tinham prática de exercícios já constantes tiveram poucos problemas relacionados, tipo, à Covid. E o que é mais interessante hoje, que, como eu te falei até há tempos atrás, era algo inimaginável, hoje você entra na academia, você vê uma gama muito grande de idosos dentro da academia. E isso eu não estou me referindo só aqui a Belo Horizonte. Eu vou na minha cidade, eu vejo na academia, que às vezes eu treino lá, idosos na academia e crianças na academia. Crianças de 12, 13 anos na academia. Algo que, tipo, era totalmente imaginável lá atrás. Eu acho que as pessoas hoje, tipo, melhorou muito, mas ainda dá para crescer muito mais ainda. Eu não entendo até hoje, sinceramente, tipo, por aquilo que você acompanha, aquilo que você observa, como é que não existe investimento público nessa divulgação de informação, porque se você consegue conscientizar mais as pessoas sobre a importância da prática de exercícios, da atividade física na vida delas, o quanto aquilo dali vai poder melhorar e minimizar problemas que, tipo, acabam que como a velhice vai chegando, são uma consequente. Poderia ter, tipo, uma mudança muito grande. Se essas pessoas, tipo assim, tomassem um pouco de conhecimento sobre aquilo que a atividade física pode proporcionar para elas. Porque quem começa e sente aquilo que pode lhe ser proporcionado a partir daquele trabalho que está sendo feito, não para. Porque a qualidade de vida, ela muda totalmente. Porque, às vezes, muitas vezes, quando a gente é mais novo, a gente olha a nível de desenvolvimento, a nível de estética, mas como hoje eu tenho oportunidade de trabalhar com senhoras, por exemplo, que têm Parkinson,
que elas começam a ter, tipo assim, uma perda muito significativa em relação à dificuldade de movimentos, você vê que, tipo, você consegue, por menor que seja a evolução daquelas pessoas, você consegue proporcionar para ela mais qualidade de vida, mais saúde. E isso, tipo assim, eu estou falando de uma senhora de 83 anos. Agora, imagina para uma pessoa que está com 30 anos, 40 anos, aquela sementinha que ela começar ali a plantar, ela vai colher todos os frutos daquilo. Ela vai poder crescer muito, ela vai poder ter muita qualidade de vida. E isso, tipo assim, talvez algumas das doenças que são a maior causa de morte no país e no mundo, pressão alta, problemas cardiovasculares e diabetes, são problemas que, tipo assim, com a prática de exercício você consegue fazer o controle delas. Quando eu falei do setor público gerar investimento a nível de tipo de conscientização, lá na frente uma sementinha que fosse plantada hoje, poderia ter muito dinheiro economizado daquilo que é investido no SUS, por exemplo. Mas sabe-se lá por quê. Aí é um assunto complexo, mas ao mesmo tempo tão necessário ser discutido, né? Que é a questão da saúde mesmo, a nível público. Agora, quando você estava comentando aí, cara, a gente, mais cedo eu estava falando com você, né? O tão quanto a gente olha pelo lado estético desse cuidado com o corpo, mas ajudar uma pessoa a subir uma escada que antes ela não conseguia Sim, subir, já é uma grande conquista, né? Existem até piadas. Ah, pô, agora eu comecei a conseguir amarrar meu tênis, né? Tem uma brincadeira de homem, geralmente assim, aquele ali não consegue amarrar o tênis e tal, vai ficando mais velho. Mas esse é um negócio que é muito importante. Eu sinto isso em mim, não de amarrar o tênis, mas se você não faz um treino de lombar, por exemplo, cara, você vai ficando mais velho, vai ficando todo torto, assim, sabe né? que isso não é piada. Eu já tive no passado uma senhora que me agradeceu porque ela estava conseguindo amarrar o cadastro do tênis dela. Isso não foi piada, ela chegou para mim, ela treinou na academia por um tempo, ela chegou me agradecendo por isso. Coisa que você, no primeiro momento, você fala, tipo assim, é uma coisa banal, talvez banal para mim no primeiro momento. Só que para ela era uma coisa, tipo, muito importante que ela estava me dando feedback. Às vezes, para aquele momento, você não estava preparado para ter esse tipo de olhar. Só que hoje, tipo assim, como eu lembro de muitas coisas, muito detalhe que acontece comigo ao longo do tempo, eu lembro disso. E hoje eu fico pensando, falei assim, poxa, consegui, tipo assim, marquei na vida de alguém alguma coisinha. Por menor que seja, uma coisa muito simples, mas eu consegui ajudar alguém naquele momento. E não tem tamanho, né? Tamanho é importância. Para ela foi importante. Sim, Tamanha a importância daquilo que você gerou na vida de uma outra pessoa. Esse é um legado também, você deixou um legado para a vida daquela pessoa, pegar seu conhecimento e conseguir ela ajudar a amarrar o tênis, mas sim. que é o senso da importância para ela naquele momento ali. Quando a gente olha para as academias, cara, eh, a galera, muita gente começa a jornada de cuidado com a saúde, né, eu vejo as academias lotadas. Agora, por exemplo, a gente está no mês de fevereiro, as academias estão Sim, fervilhando aí para todo lado, gente saindo pela janela, revezando os aparelhos, aquele negócio inteiro. Gente com verdade. tênis novo, eu adoro olhar pro pé e falar: "Aquele ali tá com o tênis zerado", né, a roupa bonitinha, a garrafinha é um grande diferencial, a garrafinha nova. Mas, quando você olha com a sua experiência, o que que diferencia, assim, a galera que de fato começa e continua e a galera que não continua, assim, tem um padrão isso? Assim, o que que diferencia a galera que fala: "Bicho, aqueles caras, aquele mulher ou homem ali são pessoas que literalmente vão continuar". Existe uma eu imagino que sim, mas existe alguma característica que você consegue identificar e falar assim: "Cara, essas pessoas aqui fazem parte daqueles não desistentes"? Cara, talvez tem 2 públicos. Tem literalmente hoje, como eu disse, aquele público, talvez idosos hoje, que normalmente ele adentra na academia por direcionamento de um médico. Às vezes ele não gosta, às vezes porque também eu entendo também que é difícil para ele, porque é um mundo novo para ele. Tem alguns que entram ali, ele nunca entrou ali na vida dele. E tem dificuldade, até porque com a idade ele começa a ter uma perda já significativa já de mobilidade, de flexibilidade, um pouco de déficit cognitivo em alguns momentos. Aí ele tem muita dificuldade de aprender aqueles movimentos. Mas muitas vezes se manter resiliente, porque se ele consegue se dar um tempo,
ele começa a observar que tem mudanças e melhora na qualidade de vida dele. Porque a proposta para o idoso é dar autonomia para ele. E tem o público também que, tipo, talvez é a maioria, que não dá para ser hipócrita e negar isso, o pessoal que entra na academia por fatores estéticos. Tanto o homem quanto a mulher. O menino, muitas vezes o adolescente, da mesma forma que eu lá atrás, ele tem problema com a autoimagem, aí ele entra para a academia buscando ali, tipo, melhorar a percepção que ele tem dele. E hoje também não dá para negar que as mídias sociais hoje têm uma importância muito grande em relação, tipo assim, a esse direcionamento que dá para as pessoas. Cresceu muito esse meio fitness, tem muita informação ali que a gente dá para filtrar, muita informação ruim, mas de uma forma geral não dá para reclamar, porque se olhar no frigir dos ovos, esse crescimento desses meios de comunicação ajudou mais do que atrapalhou. Legal. Ô, Armando, essa questão da, do permanecer, né, da atitude, da pessoa ser persistente ali o tempo inteiro, existe um tempo que a pessoa começa e fala assim, cara, se essa pessoa conseguir ficar comigo aqui como personal, tirando as outras partes, né, mudança de cidade, o que faz ela parar o processo. Mudei de cidade, mudei de emprego, perdi a renda, tem uma série de fatores externos ao comportamento dessa pessoa, né? Até, de fato, muitos livros falam sobre disciplina, hábito, constância, né? Enfim, toda essa parte aí que, para mim, se resume a uma palavra chamada atitude. É isso. Isso, para mim, se você Sim. tem atitude, você vai fazer. Ah, você tem atitude para ter disciplina? Ótimo. Você tem atitude para aquilo dali se tornar um hábito? Ótimo. Você tem uma atitude para aquilo dali se tornar uma constância na sua vida? Ótimo. Você tem uma disciplina para poder permanecer naquilo dali? Ótimo. Tudo para mim né, vem atitude faz, fé realiza e humildade mantém. É basicamente Boa. esse daí os pilares. Mas quando você consegue identificar hoje, anos depois, um padrão, tipo, cara, se essa pessoa começar e ela permanecer comigo, vamos imaginar uma pessoa que está procurando um padrão estético, independentemente não vai virar um Schwarzenegger de uma hora para outra, mas assim, existe um padrão temporal? Ah, se essa pessoa ficar aqui 3, 4, 5 meses, ela entrou para uma linha de se tornar, virar um hábito para ela, uma constância para ela, ou tem algum estudo que fala disso? Cara, quando você pega, depende um pouco muitas vezes daquilo que ela busca ou de quem é aquela pessoa, porque todos temos limitações. Você já entra já com limitações físicas, questões de idade, gênero, tudo são questões que, tipo assim, têm esse peso. Normalmente, você percebe em mulheres, por exemplo, ela tem, às vezes, uma maior disciplina, mas às vezes ela precisa de um acompanhamento. Talvez por isso, em determinado ponto, você vê que talvez tenha até uma procura maior por personal por parte da mulher do que por parte do homem. E isso talvez aí já entra um pouco naquele ponto também que você colocou da atitude. Depende um pouco dessa pessoa também, dela querer ser um pouco resiliente em relação àquele objetivo que ela traçou. E aí entra os outros fatores também, os fatores comportamentais, porque alimentação, estresse, sono, são todos fatores que vão estar interferindo naquele progresso daquela pessoa e, consequentemente, nos resultados que ela vai estar conseguindo ao longo do tempo. Agora, te precisar um tempo, eu posso te dizer que, tipo, tudo bem feito, com uns 3 meses uma pessoa já consegue ver resultados bem significativos. Até porque no primeiro momento também, o problema é que hoje as pessoas são muito presas à balança. Balança, por mais que seja o parâmetro mais utilizado, não é o parâmetro mais confiável, porque você pode estar perdendo peso e engordando, e pode estar ganhando peso e emagrecendo. Porque para a gente, o que você leva em consideração quando você se refere a emagrecimento, está relacionado com perda de gordura corporal, e não necessariamente com perda de peso. E quanto mais músculo, mais você come, né? Eu tô falando assim, as analogias, né? Às vezes a pessoa É, está com mais musculatura, menos peso. Minha época de melhor preparo físico, vamos chamar assim, era onde eu estava mais leve de peso. Eu tenho 1,75. Pesando 77 com um percentual menor,
eu estava maior no espelho, vamos Sim. dizer assim, e podia comer mais. E muitas vezes as pessoas não entendem essa correlação, né? O cara, você tem você divide, tipo, a ingestão calórica de 3 formas. Você tem o metabolismo basal, que é a energia que o seu corpo gasta para manter as funções vitais. Você tem o efeito térmico da alimentação, que para fazer a digestão de alimentos, o corpo gasta energia. E o exercício, que é aquilo que é mais manipulável. Você pode estar variando. Só que o que acontece é que, quanto mais massa muscular você tende a ter uma atividade metabólica mais alta para fazer a manutenção daquilo que é aquela massa muscular. Porque, por isso mesmo que quando você tem muita massa muscular, se você para de fazer musculação, você vai tender a perder boa parte daquela massa muscular que você ganhou. Porque o instinto primitivo do corpo é de fazer manutenção da vida. E, tipo, quanto mais massa muscular você tem, se você está gastando mais energia, não seria interessante para o corpo estar fazendo a manutenção de algo que ele não tá sendo utilizado. Aula. Aí, ó, galera, vocês acharam que não ia ter aula aqui no podcast, não, né? Começou, velho, começou. Nós estamos aí com uns 30 minutos. Pode ver que agora o assunto vai ficando mais profundo. Tomar uma aguinha aqui, né? Porque a gente não é de ferro. Cara, você citou um negócio aí que a gente vai entrar num assunto aqui que eu tenho maior dificuldade. Mas, puxando a pergunta que eu te fiz, que é o tempo, e aí, literalmente, não tem como você falar que a pessoa vai se tornar constante e melhorar o corpo se ela tiver com alguns pilares falhos. O que são esses pilares, né? Corrija aí. A gente tem que ter uma atividade física, a gente tem que ter uma nutrição, a gente tem que ter um descanso e a gente tem que ter, são 4? Atividade física, alimentação, descanso, Esses 3, né? são. São esses 3. E muitas vezes a pessoa treina bem, mas não come bem. Às vezes treina bem, come bem, mas não descansa bem. E essa é a minha dificuldade. Minha dificuldade é o descanso, né? Então, muitas vezes a pessoa para, mas porque o resultado depende desses 3 pilares aí. Agora, o meu fato é um pouco diferente. O descanso não é só por causa do trabalho. Eu sempre gostei de treinar muito, então eu tenho dificuldade de parar de Dosar um pouco. treinar, né? Então, assim, que é uma das coisas que agora você está me ensinando mesmo, me orientando. Eu vou misturar vários assuntos aqui, que é o porquê ter um personal. Ah, por que que você tem gente me pergunta, por que que você tem personal até hoje? Ou por que que você tem personal agora? Porque eu não tive personal a vida inteira. Tive fases da minha vida para isso. Porque se for depender de treinar sozinho, eu até treino, mas eu não treino com a qualidade, com a técnica. E uma coisa que você está me mostrando muito é que eu já estou com 43 anos, não adianta eu dar 2 treinos por dia mais, né? Não tem corpo para isso, por mais que eu tivesse tempo para isso, que é outro fator. Mas hoje não vou poder fazer isso mais, o corpo cansa. E esses 3 pilares aí, vamos entrar nisso aí, cara. Como que é essa... Cara, para quem está começando, eu gosto de sempre começar com o básico. Prefiro que você comece se propondo a fazer 3 vezes na semana, 3 vezes na semana. Tenha disciplina, constância, do que você se propõe a querer fazer todos os dias e acaba faltando. A partir do momento que você conseguiu gerar disciplina, gerar aderência em relação àqueles 3 dias, a gente começa a fazer um desenvolvimento e buscar algo mais. A alimentação, cara, o problema da maioria das pessoas é que ela come, ela não se alimenta. Porque como você visualiza a alimentação como uma busca de nutrientes ou busca daquilo que seu corpo precisa, você tem uma perspectiva e tem uma visão diferente sobre aquilo que está sendo feito. Porque normalmente quando você organiza uma dieta para alguém, você faz uma distribuição de carboidratos, de proteínas, de minerais, os quais a pessoa vai estar ingerindo ao longo do dia. E quando a gente fala de perda de peso, em matemática simples, déficit calórico. Quer perder? Gasta mais do que está ingerindo. Quer ganhar? Ingere mais do que aquilo que está gastando. E o descanso também, aí entra outro fator, tipo, não necessariamente quanto mais melhor. Seu corpo precisa, até porque aí você já começa a entrar outros fatores, como pensar que o seu corpo hoje com 40 anos,
nem mais aquele mesmo corpo de quando você tinha 20 anos. Até Exato. mesmo porque a produção de hormonal, ela já é totalmente diferente. Aí você precisa, às vezes, tipo assim, ter uma capacidade de recuperação maior. E às vezes essa capacidade de recuperação, ela vai de encontro, literalmente, a você não treinar, a você descansar, você tirar aquele dia para se alimentar, às vezes até se dedicar a outros fatores, normalmente, da sua vida, e se recuperar daquele treino para dar sequência ao longo da semana. Porque às vezes, tipo assim, você pisar no freio e descansar é melhor do que você querer forçar um treino e ir para falar para fazer mais ou menos. Legal, eu vejo isso, assim, hoje, eh, entrando nessa linha, né, do porquê ter um personal, cara, e aí existem vários estágios, tem gente que precisa de um personal para ter a disciplina, Sim, né, creio que é assim. Tem gente que precisa de um personal para melhorar a técnica de treino, por exemplo. Tem gente que precisa de um personal para poder aproveitar bem a 1 hora do dia que tem. Esse sou eu hoje. Então, que você fique sabendo, é isso. Mas eu tô brincando. O que eu tô dizendo, assim, para os 3 pilares. Pô, eu quero treinar bem, eu quero ter a ajuda de um profissional para ter a disciplina, porque quando você tem um acompanhamento de uma pessoa, a preguiça ela se torna menor também, porque você vai acordar no dia e vai falar: "Cara", às vezes para dormir: "Pô, amanhã tem treino". Então, tipo assim, não dá para poder deixar sim. o Armando lá, existe o investimento financeiro também, e mas hoje, cara, eu brinquei aqui, mas isso é verdade, se deixar, cara, a gente fica no telefone celular, sabia? Sim, Assim, eu queria entrar nesse assunto aqui também, que é o desvio, né. Claro que eu estou treinando melhor com você, treino de perna, por exemplo, eu sempre gostei de treinar perna, mas você corrigiu várias coisas. Então, galera, não é simplesmente o personal, é corrigir, você pode treinar 20 anos, velho, o cara vai vir, vai te mostrar alguma coisa diferente. Isso é igual quando você está na computação, você já pode ser engenheiro de computação, sei lá e tal, mestrado, doutorado, você vai ler um livro, às vezes você não vai aproveitar 100% dele, vai aproveitar 5, mas você vai aprender sim. alguma coisa. Um personal vai estar lá e vai falar para você poder corrigir alguma coisa, você vai: "Pô, esse daí é legal, cara, da próxima minhas costas não vai doer". Mas enfim, a técnica é legal, mas tem uma galera aí que hoje você controla o celular mesmo para poder, tipo assim: "Vixe, essa pessoa tem que aproveitar 1 hora de treino aqui", né. Cara Essa mudança doida do comportamento humano aí. cara, a ideia do personal, hoje, se você for pensar, tipo, se você querer aprender técnica de movimento, você abre aí no YouTube ou até mesmo aí alguns aplicativos, lá você vê a técnica de movimento. E muito bem feita, diga-se de passagem. O detalhe, às vezes, do personal é tipo assim, você ter capacidade de organizar, sistematizar e direcionar para cada pessoa. Porque aquilo que você faz para você é diferente daquilo que você dá o direcionamento, às vezes, para outra pessoa. Porque você leva em consideração as características físicas dela, fator idade, fator gênero, tudo são características. É a mesma coisa de você querer pegar, tipo assim, já igual você treina você com a Sabrina, muitas vezes eu queria dar o mesmo treino de um e para o outro. Acontece às vezes, mas tipo, tem que entender que, tipo assim, ao longo da semana, a prioridade dela é membros inferiores. A sua prioridade, muitas vezes, inconscientemente, é trabalho de membros superiores. E aí a gente pega, tipo, tenta organizar isso. Celular, cara, é, o problema muitas vezes é que hoje, tipo, eu tento entender que, tipo assim, aquilo ali é instrumento de trabalho, às vezes, da pessoa. Muitas vezes ela tá ali, mas, tipo, ela tá trabalhando. Por mais que você quisesse, às vezes, dar uma segurada, pegar e falar assim: "Pô, segura aí, deixa 1 hora depois", sabe, é complicado, porque a pessoa tá trabalhando. Você tem que entender que, tipo assim, tem gente que já começa o dia já trabalhando e vai até as tantas da noite. Tento na medida do possível, mas também não dá para ser radical de pegar e falar assim: "Me dá o celular que eu vou ficar aqui no bolso aqui, depois eu te devolvo no final da aula". A gente não chegou nesse ponto ainda não. Eu vou te falar que vai chegar. Eu vou ser um dos primeiros, mas eu entrei nisso aqui porque realmente, o roubo da atenção é uma briga de mercado, cara. Quem trabalha com tecnologia, principalmente aplicativos, redes sociais, ambientes, de plena atenção. Atenção é uma das coisas. Atenção é o produto mais disputado que tem no mundo. É isso, é a atenção. O É problema assim. do celular hoje na academia é o fator logística da academia, porque se a pessoa vai para determinado aparelho, começa a mexer no celular e às vezes perde as referências daquele tempo que ela está fazendo de descanso, ou muitas vezes, tipo assim, ela não respeita em momento nenhum aqueles intervalos,
ela fica no aparelho ali, tipo, tempos, e tem gente que normalmente, para usar um português bem claro, é bem sem noção. Ela, tipo, ela tá preocupada com ela, é meio do tipo, eu tô pagando, eu fico aqui o tempo que eu quiser, e os outros que se lasquem. E isso acontece às vezes. É por isso, muitas vezes, que pelo menos lá no meio de trabalho, lá normalmente você não vê acontecer, mas hoje é a coisa mais comum. Você vê normalmente vídeos na academia, de academias, onde tem acontecido algo inimaginável lá atrás, acontecendo briga dentro de academia. E muitas vezes, às vezes, por essa disputa de aparelho. Essa questão de querer revezar aparelho. A gente vê, a galera senta ali e fica 5 minutos. Mas eu creio que um dos papéis, no curto espaço de tempo, por essa briga de atenção, vocês vão ter que colocar no skill seus aí, tipo assim, gerenciar o tempo de treino do aluno. É sério, Certo. porque a gente vê ali que uma das coisas que me facilita é isso. E eu trabalho, né? Eu trabalho com celular, não tem jeito. Então, se eu não treinar às 7 horas da manhã com você, quando tá dando 8h05 ali, o telefone já tá deixando a gente louco. E é tão difícil, às vezes, você deixar o telefone de lado, porque você tem pessoas também esperando. Mas, enfim, se você não tem uma hora do dia para poder treinar e se dedicar àquilo dali, está na hora de repensar a vida também. Então, acho que Com tem esse certeza. lado, né? Então, é o Até mesmo equilíbrio. porque o maior interessado é você. Exatamente. Então, você está investindo tempo, enfim, essa série de coisas. Quando a gente fala do assunto, meu amigo, eh, bem-estar e saúde, né? Felicidade e tal. A gente lá no livro, a gente fala um pouco sobre isso, os conceitos errôneos de felicidade, né? Tipo Sim, assim, a gente comentou disso lá no e-book um pouco. A gente falou sobre motivação, vou deixar aí, né? Vai aparecer aí na tela de vocês aí um QR Code que o Enzo vai colocar, que eu esqueci de falar com ele. Então aqui quem sabe faz ao vivo. Depois ele coloca lá um QR Code do e-book lá para vocês poderem baixar, é super gratuito. E o objetivo mesmo é, de uma maneira muito rápida e prática, para a galera que está querendo cuidar da saúde, com esse tema de morrer jovem o mais tarde possível, tá lá. Assim, de uma maneira simples, fácil, de fácil leitura, inclusive esses conceitos errôneos de felicidade. Agora eu vejo o seguinte, se a gente não cuidar do corpo, da mente e do espírito, certamente a felicidade vai ser um negócio meio complicado de se sim. atingir, né? Por que a nutrição aí, cara? Você está estudando nutrição, você vai exercer nutrição também, ou é por essa junção aí de treino físico e alimentação junto para ajudar os alunos? Cara, a nutrição ela caiu, tipo assim, foi uma coisa meio que inesperada, não foi planejado. Porque o meu sonho no primeiro momento era estar fazendo mestrado. Tanto que eu já estava fazendo as matérias isoladas já na UFMG, dos 20 créditos necessários, eu já tinha 10 créditos já. Aí eu comecei a fazer uma especialização em treinamento esportivo dentro da Federal, comecei a interagir com os professores, fiz um trabalho de uma monografia, né, finalização dessa especialização, a qual naquele momento me gerou até um convite para estar dando prosseguimento a uma tese de doutorado que foi do meu orientador. Só que, mais uma vez, os problemas financeiros, eu não pude estar fazendo, porque na Federal eu tinha que cumprir uma carga horária dentro do LAMUSC, né, que é o Laboratório de Musculação, de 8 às 4 ou de 9 às 5, que para alguém que é autônomo, acaba se tornando totalmente inviável, porque, primeiro, para deslocar lá para o FMG, né, para a Escola de Educação Física, pegando o anel ainda já seria algo bem complicado, ou seja, a partir da manhã não teria como dar aulas. Já chegaria já no início da noite, já no Buritis, para começar a trabalhar. Aí foi algo que, tipo, eu pedi ao orientador naquele momento que ele me desse as tarefas, eu iria cumprindo, mas ele falou que não era possível. Então, tipo, fiquei chateado naquele momento, obviamente, porque era um sonho, só que a gente passa por cima. A gente não pode passar e ficar criar seu muro das lamentações e ficar chorando porque alguma coisa deu errado. Aí um dia, numa conversa informal com um amigo dentro da academia, ele me falou que tinha se matriculado em nutrição e que tinha conseguido, tipo assim, eliminar 3 períodos pela formação de educação física e a quantidade de matérias que foi eliminada.
e era no formato híbrido, que era algo que me atendia naquele momento. Até porque presencial também seria algo também impossível. Seria as aulas pela internet e presencial aos sábados. Corri já, fiz a matrícula e hoje vejo como, tipo, são 2 mundos que, tipo, não dá para separar eles. Eles casam muito bem um com o outro. E, tipo, isso vai agregar muito, tipo, aquilo que é a minha proposta de trabalho de consultoria, de estar desenvolvendo o trabalho, tipo assim, online, mas também, tipo assim, eu trabalho com meus alunos também. Legal. Cara, se você pegasse um jovem hoje de 17 anos, trazendo o Hércules lá de trás, né? Quais conselhos que você daria para esses jovens que estão querendo cuidar da saúde, é, sentido estético, que é o primeiro que a gente Sim. procura, não tem como negar, né? Mas o que que você teria feito diferente aí, se você pudesse dar conselhos para você mesmo, aí no seu início lá de 17 anos? Cara, como eu te falei que lá era um mundo totalmente inóspito, eu falo que meu anjo da guarda me protegeu muito, ele é muito forte, porque a gente fazia muita coisa errada. Porque a profissão, ela foi regulamentada da educação física em 98. Como eu disse, eu entrei na academia mesmo antes da academia da profissão ser regulamentada. Não existia profissional naquele momento. Então, normalmente, eram amigos nossos que treinavam aqui em Belo Horizonte, e passavam para a gente alguma coisa que a gente treinava lá atrás. Ou seja, falta de informação completa. Hoje, para quem quiser começar, o que não falta hoje é informação. Se você quiser o direcionamento de alguém, é muito fácil de você estar conseguindo os resultados. Se você tiver, eu bato sempre na tecla, disciplina e constância. Faz aquilo que tem que ser feito. Pode ter certeza que o resultado vai vir. Obviamente, você tem limitações em decorrência de fatores genéticos, mas pode ter certeza que, bem feito, você vai estar conseguindo ótimos resultados. Mas você dava 2 treinos por dia? Que isso, já 3 cheguei treinos? a fazer Fazer. até 3 treinos de peito no dia, porque batia na ideia de, tipo, quanto mais, melhor. E, cara, é muito engraçado, porque a gente, se você não sabia nem treinar direito, o que dirá saber sobre se alimentar? A ideia naquela época era que você tinha que engordar primeiro para transformar aquela gordura em músculo. Então, comia aquele que estava na frente, comia pra caramba. E aí, tipo, acontecia alguma coisa, é óbvio que, tipo assim, porque o principal estímulo do treinamento é o estímulo mecânico. Seu corpo gera respostas. Mas chega num determinado ponto também que começa a ter. Aí que entra também até o trabalho do personal também, que você começa a gerar platôs para serem quebrados, que tipo, aí é o conhecimento que entra, para você começar a fazer pequenas mudanças no que toca treinamento, no que toca alimentação, para algo que tipo, ia buscar onde? Em cidade de 8 mil habitantes, não tinha nenhuma banca de revista. Para você chegar lá, comprar uma revista de musculação, ler, tentar entender alguma coisa para trazer para dentro da academia. Mudou muito, né, cara? Assim, era as revistas, na tecnologia também, era ir na banca e comprar as revistas, os CDs, para poder instalar, fazer as coisas, né? Cara, hoje, Era o que tinha. tipo, tem uma produção acadêmica no que toca essa parte do treinamento esportivo, ela é muito grande. Obviamente, você tem trabalhos, tipo assim, muito bons, e tem trabalhos também, tipo assim, duvidosos. Mas, de uma forma geral, é muito fácil você buscar informação hoje. Hoje você está aqui no palma da mão, aqui com o celular, você tem acesso às maiores plataformas aí de pesquisa do mundo. Você jogou o assunto aí, você consegue estar pesquisando alguma coisa. Tem muita coisa, né? E você joga isso no chat GPT para te ajudar a entender É, os artigos, né? Enfim, mas trocar ideia com os profissionais é diferente, porque você vai pegando a experiência da galera ali, é diferente de você ler um artigo e pedir o chat GPT para poder traduzir, né? sim. Ó, Armando, conselhos aí para a galera que está aí na faixa dos 40, que sou eu, assim, e tudo, né, e tá querendo buscar aí cuidado com a saúde. Eu sei que a gente já falou aqui dos pilares, do sono, da alimentação e tal, mas você vê que mesmo quem está praticando um esporte coletivo, exemplo, um jiu-jitsu, eu sou defensor da pessoa fazer um jiu-jitsu independentemente da idade, né? Mas de também fazer uma musculação. Tipo assim, tem gente que vai
jogar vôlei ou futebol, esquece da musculação. Tem gente que vai jogar, como é que chama aquele negócio com a raquete? É, Beach beach tênis? tênis e não vai fazer a musculação, né? É, musculação é a base da bagaça toda, né, cara? Assim, o que que você aconselha a galera que tá com 40 anos? Fala, não posso fazer musculação porque eu tenho dores. Eu prefiro jogar o beach tênis. Cara, eu acho que para quem não faz nada, qualquer tipo de atividade física que você começar, já está valendo. Você já vai ter um ganho já significativo já. Que seja aquela caminhada de final de semana. Obviamente, tipo assim, o ideal seria umas 2, 3 vezes na semana. Mas para quem não faz nada, o primeiro passo já foi dado. E tipo, mesmo que não seja musculação, começar a fazer algum exercício, a musculação sempre bato na tecla dela, não só por vivenciar ela, mas é porque ela é base para a maioria dos esportes. Normalmente, o fato de fortalecimento da musculatura, das articulações, vai te dar uma base muito forte para estar conseguindo desenvolver aquele trabalho dentro daquela atividade que você se propõe a estar fazendo. Normalmente eu falo que se conselho fosse bom, aquele ditado velho, ninguém dava, vendia. Mas para quem não faz nada, procure, porque o seu corpo vai cobrar o preço em algum momento. E às vezes, o preço às vezes pode ser muito caro para quem não está fazendo nada. Se você às vezes pudesse disponibilizar que seja meia hora para quem tipo assim tem conhecimento e consegue desenvolver um treinamento dentro de academia, com meia hora você já conseguiria fazer um treino para aquela pessoa, pelo menos naquele pontapé inicial, para dar aquele start, porque isso vai te render muito mais qualidade de vida lá na frente e talvez até alguns anos de vida a mais também. É, mas tem que suar, viu, gente? Tinha até estar com as maquininhas lá para poder ficar fazendo, achando que vai ficar fortão, com aquele monte de roupa lá dando estímulo, não. Bom, eu não sou especialista nessa parte, mas assim, eu ainda sou da forma de puxar o peso mesmo, de ir lá, de suar, fazer o exercício, Sim, fortalecer o corpo, né? Às vezes esses equipamentos mais tecnológicos, eles vão te ajudar, mas o exercício livre ainda faz uma diferença danada em cima do exercício de máquina, por exemplo, né, irmão? sim. Cara, o detalhe do exercício livre, tanto que tipo, assim, até quando comparado, fala-se muito de atletas a nível profissional, é porque você tem até o trabalho daquela musculatura, não só que você busca naquele trabalho, mas aquela musculatura sinergista que está participando daquele movimento, toda ativada naquele momento. E normalmente quando você faz trabalho em maquinário, ele dá uma isolada. Ele pode talvez ser bom em algum ponto normalmente para, talvez para atletas que normalmente precisa de um trabalho mais específico, mas normalmente para, talvez para a maioria da população que está buscando ali qualidade de vida, saúde, aquele trabalho daqueles exercícios multiarticulares livres é o mais básico e o mais objetivo a ser feito, o melhor a ser feito, melhor dizer. É, eu gosto mais dos famosos exercícios livres. Meu amigo, o que que você tem estudado aí para a gente chegar aqui quase ao fim? Já vai passando rápido aqui o tempo. Sei que você é um cara que estuda muito. O que que você tem estudado, tem te chamado a atenção aí nesse mundo de saúde? Não vou falar que é o mundo fitness, mas de saúde, nutrição e essa parte da atividade física. Hoje você vê alguns suplementos, por exemplo, igual a creatina talvez aí há 15 anos atrás, ela era proibida pela Anvisa. A creatina hoje, por exemplo, ela é indicada até para idosos como tipo assim, uma proteção a nível de possíveis déficit cognitivo. Tem sido uma das coisas mais usadas, né? Tem muito artigo sendo escrito, pessoas falando sobre creatina no Instagram, A nas redes sociais. suplementação ela era direcionada apenas com o perfil, era visto como algo para atletas. Hoje, normalmente, você vê que a parte de suplementação você pode estar utilizando até para pessoas normais, que aquilo é apenas tipo assim um complemento dentro daquilo que ela já tem ao longo do dia. Parte de treinamento hoje também nem se fala, né? Por exemplo, um agachamento a fundo, por exemplo, há alguns anos atrás, era tido como algo totalmente prejudicial para os joelhos. Hoje, muito pelo contrário, você até incentiva as pessoas. Claro que, tipo assim, você sempre pergunta para quê e para quem, mas normalmente, de uma forma geral, sem nenhum tipo de limitações, sempre fazer os agachamentos a fundo.
Boa. E homem geralmente não gosta de fazer uns exercícios de perna, não. Fica igual um sorvete. Então, assim, exercício de perna, necessário, gente. Senão não para em pé, não, né, mano? Tipo É, assim, a tipo galera aí. isso. Mas tem mudado um pouco isso, né? Os homens têm se adaptado também aos exercícios de perna, né? O que eu te falei, entra talvez um pouco nessa aí, um pouco das mídias sociais também. Porque a maioria das pessoas hoje, o que é interessante é porque no passado, aquele pontapé inicial, ou aquele incentivo normalmente era de homens. Hoje, normalmente, você vê, tipo assim, muitas mulheres se sentindo incentivadas pelas mídias sociais, por atletas que normalmente, homens e mulheres que elas acompanham, a estar fazendo treinamento mais forte, tá fazendo um treinamento mais puxado. É, e eu vejo pela necessidade também, falo pelo meu caso, né? São 5 cirurgias de joelho. E aí eu não tenho os meniscos mais quase. Se eu não treinar a perna, cara, eu sinto. Tipo assim, imagina que eu fique 40 dias, 45 dias sem treinar a perna. Meu joelho dá uma sentida, porque não tem musculatura para segurar direito, né? Assim, não tô falando em relação ao tempo, mas estou falando em relação à sustentação mesmo. Eu vejo que é diferente. Literalmente subir a escada é diferente, ir para a montanha do legendário é diferente. Tudo isso, o treino de perna para mim, eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito de treinar a perna, cara, eu me sinto bem treinando a perna. Porque a musculatura mais forte, ela funciona como uma base de sustentação para articulação. E tem pessoas, às vezes, que ela já não tem um menisco, um ligamento. O motivo é mais para ela estar fazendo aquele trabalho de fortalecimento da musculatura para gerar uma base para que ela consiga estar fazendo movimentos. Não vou nem falar de ter um desempenho de um atleta, mas já conseguir já estar fazendo movimentos, tipo assim, no cotidiano. Só para não andar mancando já tá bom Fazer o demais, básico. né? Só para Isso. não andar mancando. Meu amigo, deixa o seu recado aí, final. Obrigado por você estar aqui, por esse papo bacana demais. Espero que a gente depois volte aqui para poder lançar aí os outros e-books, os outros cursos, e deixar o curso para todo mundo. Vai aceitar, né? Vai aceitar de escrever os e-books, o curso aí, nós estamos dentro, né? O desafio já foi aceito. Tanto que, até já havia comentado com você, não dentro da trilogia, mas um outro livro ele já começou até a ser escrito, até porque a ideia da trilogia veio um pouco depois que eu já tinha começado esse livro, então agora vamos estar engatando agora mais uma ideia já para a gente desenvolver, e vamos colocando metas lá no computador, a gente vai desenvolvendo. Mas, tipo, com certeza, o desafio foi aceito, até mesmo porque se houve um desafio é porque vejo que alguém está confiando em mim, está me dando um voto de confiança e vejo que eu sou preparado e tenho capacidade de estar desenvolvendo aquilo. E, obviamente, eu vou tentar, tipo, não frustrar aquela pessoa. Mas não, na verdade eu não deixo, eu sou chato também, bicho. Você falou que você é sistemática, eu também sou, a galera aí sabe. Então, enquanto lá o ex balançando a cabeça, falando que olha só pra você ver, tá vendo, né? Mas, de fato, é um negócio que a gente vai fazer junto, cara, pra gente deixar isso é um legado, é uma semente plantada. Se a gente alcançar 5 pessoas, seja com e-book, seja com os outros e-books que vierem, seja com o curso, para deixar para a galera poder usar. O objetivo é juntar esse corpo, mente e espírito, formar uma coisa só, aquilo que a gente conversa na academia. Sim, Eu falo, né? Geralmente a pessoa pergunta, vai dar certo? Eu falei, cara, primeiro a gente tem que fazer. O dar certo é consequência do fazer. Não existe uma outra forma, né? A gente sim. tem que plantar. Fácil é? Fácil não é, mas pode ser prazeroso. A gente estava conversando, o dia que a gente trocou a ideia disso, um domingo à tarde, em casa, tranquilo, de fone, escrever alguma coisa é tão prazeroso, você pegar seu conhecimento, e transferir para ali. E aí vão vir ataques mentais na gente, falando, ninguém mais lê livro, para que o povo vai ler e-book? Ninguém tá aí querendo dar curso de novo, esse negócio de curso não dá dinheiro. É sobre isso. É a gente deixar de alguma forma essas sementinhas aí, né? Gera uma satisfação pessoal. Não dá para negar que quando você vê, tipo assim, pronto, a hora que tá ali, você não imaginava, até mesmo porque, como eu te falei outro dia, você escreve, depois que você gera todo aquele visual, você fala assim, poxa, ficou bacana. Você dá uma certa sensação de vaidade. Você fica orgulhoso daquilo que você fez. E dá aquela, fala assim, poxa, consegui fazer, dá para fazer mais, dá para puxar para cima, dá para subir esse sarrafo, vamos ver onde a gente consegue chegar. Foi prazeroso, sinceramente, tipo, quando você vai vendo as coisas acontecerem, você acaba se motivando. E isso que você falou, às vezes, de um domingo, de um sábado, acorda cedo e começa a fazer, talvez a maioria ainda está na cama, você já está lá na frente do computador, está escrevendo. Cara, sinceramente, é uma sensação muito boa. Muito legal você falar isso, porque
O ser humano, uma das características mais negativas do ser humano, e que eu tenho, sou um, né, é o boicote. É a Sim, gente achar que a gente não é capaz, a gente achar que tudo tá ruim. Eu passo por isso alguns momentos no dia, não é nem no mês, né, no dia, você tem que ir vencendo isso, né, mas a maior característica que a gente tem que ter é orgulho de nós mesmos, cara. Pô, a gente pode ter dificuldade o dia inteiro, velho. Pô, você fez um negócio, velho, agradece aquilo ali que você fez. Até, pô, você teve a gestão da sua acabativa, você pegou o negócio e terminou. E a gente falou disso daqui no início, de uma outra forma, a gente chamou isso de fé, sim, né? Fé é literalmente você olhar para alguma coisa e falar assim, eu vou fazer aquilo dali. Tá bom, meu irmão, principalmente se Deus estiver contigo, meu irmão, se ele te entregou aquilo dali, ele vai fazer. E aí, muitas vezes, você não vai enxergar literalmente onde a gente vai. Pô, será que daqui a um ano a gente vai ter venda disso? Será que quantas pessoas vão acessar? Começa com o primeiro passo, literalmente, cara. A jornada é isso, né? Quando você dá o primeiro passo, ele já se tornou antigo. Quando a gente olha para o mundo da tecnologia, quando você entrega um produto novo, um aplicativo, um site, um sistema, quando você vai entregar a versão 2, que você olha para a primeira, você sente vergonha dela. Quando você faz um Jornada Cast desse daqui e você olha para o primeiro episódio, você vai sentir vergonha dele. Se chama estado evolutivo. É uma das coisas que Deus nos permite participar dessa obra, de integrar pessoas, de fazer essas obras, né? Então, convite aceito, nós vamos em frente aí, né? Deixa um recado final aí, meu querido, para esse episódio seu ficar registrado mesmo. Eu creio que daqui a 10 anos você vai assistir isso aqui, eu também vou assistir, outras pessoas vão assistir. Então, a casa é sua, deixa seu Instagram aí para quem estiver assistindo. Galera, personal bacaníssimo aí de Belo Horizonte. Agora é o seguinte, se prepara, porque se você quiser treinar, você vai treinar. Se quiser ir de boa, vai de boa também. Mas se estiver disposto a treinar, ele tem um exemplo que ele tem uma frase que ele colocou no e-book que chama muita atenção, que é, como é que é a sua a palavra frase? A convence, base o e o exemplo exemplo arrasta. arrasta. Então, assim, a gente falar, a gente pode falar, mas o exemplo deve arrastar, né? Então, foi o que eu comecei aqui. Eu vejo ele treinando lá e falo, pô, esse cara aí é o cara que pode treinar a mim quanto a Sabrina. Sabrina também, também não, porque eu já não estou assim mais, mas ela é uma ogrinha também para treinar. Então, também assim, gosta de treinar também, tem que Legal. achar alguém que consiga puxar o sarrafo, né? Deixa aí, meu querido, um recado aí para nós. Cara, uma colocação que você fez, hoje eu não vou me abater, tipo assim, por críticas dos outros, porque ninguém sabe a minha história, ninguém sabe pelo que eu passei. Hoje eu sei muito bem o que que eu quero da minha vida, onde eu vou chegar e tenho convicção daquilo que eu quero, até mesmo porque hoje eu não tenho muita margem para erro, porque com 46 anos hoje, por vias normais, eu tenho muito menos tempo pela frente do que aquilo que eu já vivi. Então hoje eu não posso me dar o luxo de errar. Posso errar, cair, mas eu não fico caído. Eu vou levantar. Se Deus talvez tiver um outro propósito diferente para mim em algum momento, ele vai me mostrar. Mas levando em consideração o tempo que eu já estou nessa luta, dentro daquilo que eu faço, dentro daquilo que eu me proponho a fazer, que eu não sou o melhor, mas eu tenho o meu diferencial, eu vou buscar, eu vou correr atrás. E para aqueles que estão assistindo, eu acho que plantem a sementinha, se deem a chance de começar a estar praticando exercício, vocês não vão se arrepender. Até mesmo porque, como eu brinco, vão economizar muito dinheiro com o plano de saúde. Agradeço demais a você pela oportunidade. E para aqueles que quiserem saber um pouco mais de mim, Hércules.personal me coloca à disposição. Bom demais. Cara, esse cálculo matemático aí eu faço sempre, né? A média de vida, 70 anos, 75, aí diminui os 43, enfim, aí sobra 27. Você fala, putz, eu morrer com 70, já estou com 43, só falta 27. A gente fica fazendo essa conta, Tá? né? Mas o que eu posso te dizer é que convoca Jesus por cento da sua vida, todos os dias, que isso daí vai se tornar o mínimo possível, porque a jornada que a gente faz, a morte para a gente é lucro,
e o que a gente espera é estar na eternidade, são dias incontáveis. Então, assim, se ele quiser transformar sua vida, seus sonhos, seus desejos, com 46, 47, 48, 49, lá no livro da vida teve gente que foi transformada com 80, com 100. Então, assim, tudo é da vontade dele, né? E vamos embora junto aí. Obrigado pela sua participação Eu que aqui. agradeço. Espero que esse podcast alcance as pessoas que precisam ser alcançadas mesmo, que elas cuidem da saúde enquanto estiverem aqui, cuidem do espírito, cuidem da mente, é o que são as coisas que a gente está falando aqui o tempo inteiro no Jornal da Cash. E hoje, não esquecendo, né, como que é doideira as coisas. Não existe coincidência, existe coincideus. Eu estou com uma camisa aqui que significa bora. Essa camisa aqui é uma camisa que a gente, quando vai treinar, a gente fala bora, bora. A gente brinca assim, mas é bora with Jesus. Então, assim, para tudo que a gente for fazer, que a gente convoque ele, inclusive para o treino. Mas se você estiver pegando um peso lá, pode chamar que o fardo ele ajuda a carregar, o jugo ele entra na lateral e acompanha no nosso dia a dia, né? Essas camisas aqui, elas fazem parte desse projetinho, que é do Projeto Por. A malha dela aqui é uma malha de treino, justamente porque eu comentei com alguns, é onde o Espírito Santo fala muito comigo, e é só uma maneira da gente ajudar o projeto mesmo, que é o Por Amor e por Vida. Está disponível aí num site que vai estar aí no site, na tela de vocês. Tá bom? Entra lá, dá uma olhadinha. E esse foi um episódio de número 54, se eu não me engano. Estamos em fevereiro de 2025, mas nós sabemos que quando chegar lá em 2035, esse episódio ainda vai estar sendo assistido. Valeu, obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Fui.